É hora do Senar Mato Grosso Responde? O produtor que vai plantar milho na segunda safra em Mato Grosso tem que ficar atento aos custos de produção. Só com a compra dos insumos, a despesa deve aumentar quase 12%, de acordo com estimativas do IMEA. Mas como reduzir estes gastos sem colocar em risco o desempenho da lavoura? Um dos caminhos apontados por especialistas é a adoção de boas práticas agrícolas. Vamos até Cuiabá para entender este cenário com o Luiz Patroni. Vejam só. Boa tarde. Bom, por aqui o pessoal segue com o plantio da safra de soja, todo mundo focado em estabelecer o cultivo dentro do momento certo, né, com a umidade ideal do solo, mas é claro que a gente sabe que muitos produtores que fazem o cultivo da soja agora pensam também lá na frente, na segunda safra, e uma das culturas escolhidas aqui em Mato Grosso é o milho, né, em boa parte das fazendas aqui do estado. O milho é uma cultura que a gente sabe que muitas vezes empata, tem um custo elevado e muitas vezes o preço acaba não compensando isso historicamente. Importante então trazer dicas para quem sabe buscar a redução desses custos, e é para isso que a gente fala hoje com a Juliana Aparecida Dias, que é engenheira agrônoma, tem mestrado em defesa sanitária vegetal e faz parte do time de instrutores do Senar Mato Grosso. Boa tarde, Juliana, seja bem-vinda. Boa tarde, Luiz. Boa tarde, telespectador. A gente sabe que essa é sempre um ajuste muito próximo, né, entre o custo da produção e a rentabilidade do produtor, né? Uma equação que muitas vezes não fecha as contas, como na cultura do milho. Dá para tentar reduzir os custos? Dá sim, né? Então, um dos fatores muito importantes que às vezes acaba sendo esquecido pelo produtor é o manejo integrado de pragas, né? No milho. Do milho, né? No caso, na cultura do milho. Porque o produtor ele vai ter um gasto, às vezes quando chegar nesse momento, né, ele já fez todo o planejamento, ele cumpriu certinho lá no período certo, correto do plantio, mas quando chega na parte de pragas há um gasto, né, com o uso, ou às vezes também pela falta de nutrientes corretos no solo. Então, por exemplo, o MIP, né, que é muito utilizado, o produtor ele deve ser feito, fazer monitoramento, né, semanalmente das Constante pragas, né, isso, para ele saber se aquela praga atingiu um nível crítico. E se atingir um nível crítico, ele vai precisar buscar alguns controles. Esse controle começa já lá desde o planejamento. Uma variedade resistente, uma boa sanidade, uma semente certificada. É importante fazer também o controle químico, não estar utilizando sempre o mesmo agrotóxico, né, para não dar resistência à praga. O controle biológico, hoje nós temos vários organismos que podem também controlar não apenas os agrotóxicos, e também o controle cultural, rotação de cultura, a densidade do plantio, tudo deve ser levado em consideração. Né? Fazendo monitoramento, deve-se entrar com controle. Você citou aí, trouxe alguns insights. Aí, por exemplo, o acompanhamento constante para identificar o momento exato de aplicar. Com inseticidas ou com herbicidas, o que for. Isso é importante justamente para que você evite aplicações em momentos desnecessários, né? Sim, que não vão surtir aqui aquele efeito esperado. O manejo biológico, né, o controle biológico também é algo que está muito em observação pelos produtores, muita gente adaptando. Agora você falou ali da possibilidade de adubação verde, de consorciamento. O que dá para fazer com isso? Muito bem. Uma planta bem nutrida é uma planta bem mais resistente à praga e doença. Então, a conservação do solo, né? Existem várias práticas que beneficiam também a estrutura física do solo, biológico e a fertilidade que nós queremos obter. Através da fertilidade, ele vai ter um pouco mais de rendimento também no grãos. Nós temos várias práticas, como a rotação de cultura, né, que já é realizada, às vezes acaba se fazendo com muita frequência, né, rotação milho, soja, mas nós podemos estar fazendo o plantio, né, de uma planta com mais exigência nutricional, como algodão, feijão, depois milho, depois soja. E depois, consequência, pode estar fazendo também uma adubação verde. A adubação verde, né, que é o plantio de plantas leguminosas, aquelas que produzem vagem, que elas vão ajudar a melhorar a fixação do nitrogênio no solo. E essas plantas leguminosas também podem ser usadas com consorciação com milho. Então, às vezes, não é comum o pessoal plantar e consorciar com o milho, né, uma planta leguminosa, e beneficia bastante. Ou seja, se você não tem aquele... O calendário geralmente é muito ajustado, se você não tem aquele tempo de deixar só uma cultura de cobertura
Isso. sozinho ali, você faz o consórcio Pode fazer com o o milho, não consórcio. vão competir entre si e vai trazer o Vai mesmo trazer benefício. muitos benefícios, evitar as plantas daninhas, então vai evitar os gastos com os herbicidas, né? E também melhorando a estrutura do solo, né? Vai ter um pouquinho mais de fertilidade e rendimento maior dos grãos também. Maravilha, Juliana. São algumas dicas aí pontuais, né, que podem ajudar a fazer a diferença no todo ali na propriedade, né? Buscar de ponto em ponto você conseguir aí reduzir as suas despesas para quem sabe aí alcançar a rentabilidade. Obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigada, Luiz. Obrigada a todos. E a gente volta contigo em São Paulo. Um excelente fim de semana a todos e até semana que vem.